Agora a gente entra em uma outra situação, em um outro cenário, que é para falar de chance e de probabilidade. Qual que é a diferença? Chance, probabilidade é o que a gente discutiu até agora. Vamos supor, tenho 5 pacientes e 4 deles estão doentes. Então, qual que é a probabilidade de um paciente estar doente? 80%, 0,8. Tenho 5 exames feitos e 4 deram positivos. Qual a probabilidade de um exame dar positivo nesses 5 exames feitos? 80%. A chance é a mesma coisa, só que representada de forma diferente. Se eu tenho 4 pacientes doentes e 1 saudável, então a chance do paciente estar doente é de 4 em 1. Isso simplificando. Mas nem sempre eu vou ter esses valores de graça dados assim. Então, a gente precisa saber calcular isso aqui. Que nada mais é do que a probabilidade do paciente estar doente dividido pela probabilidade dele não estar doente. Ou seja, a probabilidade dele não estar doente é o que sobrou da dele estar doente. Então, a probabilidade dele estar doente, 80%, 0,8. Probabilidade dele não estar doente, então, 20%. Que é o que falta para chegar em 100. Então, 1 menos 0,8. Então, 0,8 dividido por 1 menos 0,8. 0,8 dividido por 0,2. Simplificando, isso aqui vai dar 4 em 1. É interessante a gente pensar aqui só que essa parte, nem sempre a gente vai ter esses dados dessa forma aqui, certo? Então, é importante saber essa conversão de probabilidade para chance pela conta. A gente vai discutir isso um pouquinho melhor ao longo do tempo, mas significa basicamente que tem 4 vezes mais chance, nesse caso aqui, do paciente estar doente do que dele não estar doente. É isso que a gente lê diferente. Então, na probabilidade, o paciente tem 80% de chance de estar doente. 80% de probabilidade de estar doente, perdão. Na chance, o paciente tem 4 vezes mais chance de estar doente do que de não estar, certo? São formas diferentes de leitura e de interpretação. A razão de verossimilhança positiva agora, então, para a gente começar a nossa discussão. O que é isso? Como que a gente calcula? Como que a gente analisa? Nada mais é do que quantas vezes mais chances um paciente doente tem de receber um diagnóstico positivo do que um paciente saudável tem de receber um diagnóstico positivo. Como que isso é calculado? A gente divide a probabilidade do paciente doente receber um resultado positivo pela probabilidade do paciente saudável receber um resultado positivo. Como que a gente calcula isso na prática, então? A probabilidade de um paciente doente ter um resultado positivo nada mais é do que a sensibilidade do meu estudo. Por quê? Quantos por cento dos doentes receberam um resultado positivo? É isso aqui. A probabilidade do paciente saudável receber um resultado positivo não é a especificidade. Por quê? A especificidade é a probabilidade de receber um resultado negativo. Para ele receber um positivo é o que falta. Então, é 1 menos a especificidade. Vamos de exemplo prático, então. Eu tenho 100 pacientes doentes e 90 deles receberam um diagnóstico positivo. Eu tenho 100 pacientes saudáveis e 80 deles receberam um diagnóstico positivo. O que falta para chegar em 100, então? 20. 20 dividido por 100, 20% deles são saudáveis e receberam um diagnóstico positivo. Ou 1 menos 0,8, 0,2 para poder equivaler a 20%. Então, sensibilidade 0,9, 1 menos especificidade, 1 menos 0,8. 0,9 dividido por 0,2, 4,5. Então, o que isso significa? Que um paciente doente tem 4,5 vezes mais chances de ter um teste positivo do que um paciente saudável. A verossimilhança negativa, agora, ela é muito parecida com o que a gente viu de razão de verossimilhança positiva. A diferença é que aqui a gente quer ver quantas vezes mais chances um doente tem de ter resultado negativo em relação ao saudável. Na positiva era quantas vezes mais chances o doente tinha de ter resultado positivo. Então, a gente faz uma conta parecida com a anterior. Para a gente poder ver quantas vezes um doente tem, qual a probabilidade de um doente ter resultado negativo, a gente vai pegar o contrário da sensibilidade, porque a sensibilidade não é os resultados positivos entre os doentes. Agora, a gente vai pegar os resultados negativos entre os doentes, ou seja, o que sobra da sensibilidade para poder chegar em 100%. Então, 1 menos sensibilidade, ou falsos negativos, dividido pelo total de doentes.
Ao mesmo tempo, a probabilidade de um saudável ter resultado negativo nada mais vai ser do que os verdadeiros negativos, que é ele ter tido um resultado negativo e ser saudável, dividido pelo total de saudáveis, ou seja, os que deram falso positivo mais os que deram verdadeiro negativo. Isso nada mais é do que a especificidade. Então, a razão de verossimilhança negativa vai ser 1 menos sensibilidade dividido por especificidade. Agora, com um exemplo prático de razão de verossimilhança negativa, a gente vai ter aqui um cenário em que 90 doentes tiveram resultado positivo, 10 doentes tiveram resultado negativo, 20 saudáveis com resultado positivo e 80 saudáveis com resultado negativo. Nossa sensibilidade de 0,9 e nossa especificidade de 0,8. Então, 1 menos 0,9, 1 menos a sensibilidade, vai ser igual a 0,1. A minha especificidade de 0,8, então 0,1 dividido por 0,8, corto 0 de cima e corto 0 de baixo, ou multiplico por 10 em cima e embaixo, eu vou ter 1 dividido por 8, que isso vai dar 0,125. Ou seja, a chance de um paciente doente ter resultado negativo é 0,125 vezes a chance de um paciente saudável ter resultado negativo. Ou seja, a chance de um paciente doente ter resultado negativo é muito menor, porque eu estou multiplicando por um número menor do que 1. Quando eu multiplico por um número menor do que 1, esse número cai. A multiplicação tende a reduzir o número que está vindo em sequência. Então, 0,125 vezes 10 dá 1,25. Então, a chance aqui ela é menor. Ela está entre 0 e 1, então ela diminui quando eu multiplico. Eu tenho um número menor aqui.